mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Gizaama, vocês são um luxo, um deslumbre, uma loucura, dádiva do meu mestre em minha vida. Olá, muito bem, mais uma vez nós estamos aqui para pregar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo. Muito bem, mais uma vez viremos trazer aqui qual mensagem? A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo que está no livro de Romanos. Um beijo para todos, um abraço, todos que estão nos assistindo e todos que estão divulgando aos nossos vídeos, no Facebook, em todas as redes sociais. Um beijo para todos. E nesse canal nós estamos com o propósito de quê? De transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor justo e Salvador. Então, se nós estamos com esse propósito, então você aí pode nos ajudar também, desta maneira que eu te falei, está divulgando. Divulga mesmo, hein? Fala para o teu amigo, fala para o teu colega, fala para a tua família, fala para o teu parceiro de trabalho, fala para todos que você conhece, na tua cidade, no teu bairro. Faça isso não por nós, faça isso pelo Evangelho. Porque Jesus Cristo, através do Evangelho que Jesus Cristo vai levar muita cura, salvação, libertação e salvação para todos que irão ouvir. Então, o que nós iremos falar hoje nesse vídeo sobre o que? Vamos falar sobre o Evangelho. Primeiro, quando eu falo de Evangelho, o que me faz lembrar de quem? Do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem na Bíblia Sagrada sensacional. Em suas palavras, as suas palavras maravilhosas. O apóstolo Paulo foi aquele cara que era um grande perseguidor do Evangelho, perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele mais que perseguia os discípulos de Jesus, onde os discípulos de Jesus estavam pregando, sempre tinha alguém ali de olho, observando o que os discípulos estavam falando, e os soldados também, né? E o apóstolo Paulo também, como um homem que era soldado também, estava ali sempre também perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, e ele teve a vida transformada. Então ele foi o maior pregador do Evangelho que a Bíblia Sagrada apontou, a Bíblia Sagrada fala. Por isso que hoje eu trouxe para você falando do Evangelho, sendo transmitido através de um homem chamado o quê? Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, como eu disse para vocês, o maior perseguidor da igreja cristã aqui nesta terra. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma transformação. Quando ele teve um encontro, ele começou a pronunciar e anunciar o Evangelho. Betinho, o que é o Evangelho para você? O Evangelho, para mim, o que significa o Evangelho que é? Boas novas. Quando eu conheço o que é boas novas, sim, aí eu tenho transformação. Quando eu conheço o Evangelho, sim, eu tenho uma comunhão com Deus. Quando eu conheço o Evangelho, eu estou entendendo que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e é meu Salvador. Por isso que sempre eu falo para você, o meu Senhor Jesus Cristo Salvador. Porque eu conheci o Evangelho. A melhor coisa que tem um homem conhecer é a verdadeira palavra do nosso Senhor. As Escrituras, o Evangelho, aquilo que está escrito.
Jesus Cristo, em suas palavras, ele falava dizendo para os discípulos e para todos que estavam ouvindo, ele fez um pedido: ide a todo mundo, pregai o meu evangelho. Mas ele disse outra coisa: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será o quê? Condenado. Então o apóstolo Paulo, como um conhecedor daquilo que Jesus Cristo falou para os discípulos e para todos que estavam ouvindo, ele teve um prazer de transmitir ou de falar para todos aqueles que estavam ouvindo, ou para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou para a cidade que ele ia passar, ou a cidade que eles estavam vivendo, falando do Evangelho. Como nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, ou nas cartas que ele dirigia, ou direcionava para as igrejas, ou direcionava para um povoado, ou para a cidade, ele estava falando do Evangelho. Por isso que ele é aquele cara, por isso que o apóstolo Paulo é aquele homem, que sempre ele anunciava, ele falava dizendo o que em suas palavras, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele está afirmando, o apóstolo Paulo, de quê? Que o Evangelho, ou aquilo que Jesus Cristo passou para ele, é o poder de Deus, é o transformador, é as boas novas de Deus. Então, o Evangelho de Deus, quando ele será transmitido ou propagado ou será falado, é a libertação para quem está ouvindo. Por isso que o Evangelho ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele anunciava que é o verdadeiro poder de Deus, é isto aqui que eu estou te mostrando, é porque ele tinha na consciência que quando ele transmitia ou ele falava das boas novas do nosso Senhor, ele estava ressaltando o caráter sobrenatural da salvação. Eu e você, quando estamos transmitindo a palavra do nosso Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, nós estamos anunciando o Evangelho, o libertador de Jesus Cristo. Então, com essa certeza que eu tenho, que o Evangelho é boas novas, eu tenho uma certeza que ele tem o poder de libertar, que ele tem o poder da cura, ele tem o poder de transformar o homem, que o Evangelho, quando entra no coração do homem, o homem ele é uma nova criatura, que não há mais nenhum sacrifício que o homem poderá fazer para ser uma nova criatura. Basta ele conhecer o Evangelho, saber que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele está aqui para dar uma boa nova vida ao homem. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele com suas palavras tão admirável por todos, ele falando do Evangelho, quando ele estava dizendo, quando eu falei no início do vídeo para vocês, ide a todo mundo pregar o meu Evangelho, ele estava dizendo para os discípulos: olha, onde vocês levarem o meu Evangelho, ele queria dizer isso, onde vocês levarem o meu Evangelho, irão pessoas serem transformadas, irão pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Todos que irão ouvir meu Evangelho, todos onde colocar suas mãos ou colocar a planta do seu pé, será abençoado. Isto é o poder do Evangelho. Então, as Escrituras do nosso Senhor, a Bíblia Sagrada, onde ela for chegar, onde ela estiver, muitas pessoas terão a sua vida transformada. Então, o apóstolo Paulo ele continua sempre dizendo assim a respeito do Evangelho: pois não envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, quando estava pregando, quando ele era um soldado romano, quando ele teve transformado, ele teve esse compromisso de levar a palavra do Senhor a toda criatura, né? A todas as cidades que ele alcançava ir, ou que podia ir. Ele, quando estava pregando para o judeu, ele estava mostrando que o Evangelho é o poder de Deus. Quando ele foi pregar para os gregos, ele apresentou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o poder de Deus, que ele é para transformar a vida. Então, por isso que ele disse assim: visto que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, de fé em fé.
O que ele fala de fé em fé, o apóstolo Paulo? Ele está dizendo, olha, o sacrifício que eu fazia para chegar até Deus não precisa mais. Agora, só para chegar até Deus, precisa viver o quê? Pela fé. Eu e você temos que viver pela fé. Tudo é pela fé. O que é que nós deveremos aprender o que pela fé, Betinho? Tudo que está escrito aqui na palavra do nosso Senhor. Isto aqui que nos faz termos fé no nosso Senhor. Sabe? Que todas as mulheres ou os homens que foram curados através de Jesus Cristo, o que era que Jesus Cristo dizia para todos? Vai em paz, porque tua fé te curou. Foi tudo pela fé que Jesus fez para todos aqueles que tocavam. Você lembra daquela mulher que tocou em Jesus Cristo? Que todos estavam sufocando Jesus? Todos estavam sufocando Jesus, pegando Jesus, mas teve uma mulher que teve um toque sobrenatural em Jesus. Como Jesus sentiu que era uma mulher diferente? Que era um toque diferente, ou seja, porque teve uma pessoa que no meio de multidão e foi à busca de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus. Acredito-me, porque aquela multidão era tão tremenda, mas como é que ia baixar? Acredito que ela foi arrastando no chão para tocar na orla da veste de Jesus. Não tocou só na orla da veste de Jesus, tocou só na ponta do vestido de Jesus. Jesus sentiu um toque diferente, porque era uma mulher de fé. Uma mulher que mostrava que tocou em Jesus, que mostrava que ali era um toque de um pedido de socorro. Então isto aqui, nós vivemos pela fé. O justo somente viverás pela fé. As palavras de Jesus. Você tem fé? Toque em Jesus pela fé. Não há mais necessidade de nenhum sacrifício, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não há mais necessidade que o homem mais venha subir em montes, nem fazer mais nenhum sacrifício, nem apresentar mais nenhum bode ou um carneiro, ou fazer um fogo, para que a fumaça chegue nas narinas de Deus e os seus pecados sejam perdoados, ou seja, você receber uma cura, não. Basta você tendo fé que você poderá receber uma cura, receberá uma bênção de Deus. Então, o homem viverá pela fé. O apóstolo Paulo, através do Evangelho, está dizendo aqui que nós poderemos viver pela fé. Então ele continua. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como eu disse para você, fé é tudo na vida do homem. Então, se você, pela fé, transmitir o Evangelho pela fé, vida terá transformada. Se você, pela fé, pedir uma bênção ao Senhor, você receberá. Jesus Cristo, ele disse em suas palavras, tudo o que pediste em meu nome, eu vos darei. Jesus Cristo está afirmando, tudo o que você pedir em meu nome, eu vos darei. Então você tem fé. Jesus Cristo tem tudo para dar para nós, através do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele estava anunciando o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Como o apóstolo Paulo, ele grande sabedor que tinha, que a igreja de Jesus estava passando uma grande perseguição. Ele estava escrevendo essa carta aqui para os irmãos ou a igreja que estava em Roma. Sabe que no local de Roma, para ter uma igreja, para ter um povoado servindo a Deus, era uma grande perseguição, porque não era aceito o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Roma. Porque todos aqueles que viessem pregar o Evangelho, viessem falar do Senhor Jesus Cristo, muitos eram apedrejados, muitos eram mortos, muitos eram tirados a cabeça, muitos eram mortos na cruz, de cabeça para baixo. Então, era uma maneira de que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma. Olha, não ficais envergonhados do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele teve uma grande missão, o apóstolo Paulo, de levar o Evangelho. E como estava transmitindo e escrevendo para a igreja de Roma, que não era para calar a sua boca, mas sempre para falar o Evangelho, porque o Evangelho
Eu queria trazer transformação para aqueles que perseguiam, e como também ele estava dizendo que ele também teve uma transformação porque ele era o perseguidor da igreja. Quantos soldados de Roma foram transformados? Quantos homens que eram rebeldes foram transformados por causa do Evangelho? O poder do Evangelho. Então, isso é o Evangelho real, que quer dizer boas novas. Como é tão maravilhoso nós sabemos que nós temos o Evangelho em nosso coração. Isto que é o poder do Evangelho, de ter uma vida transformada. Então, você que está nos assistindo, do jeito que eu falei para você no começo do vídeo, Giza, vem cá, Giza, me ajuda. Preciso da tua ajuda. Então, estou chamando a minha amada esposa, a Giza, que sempre está transmitindo a palavra do nosso Senhor, nós juntos. E nós estamos com esse compromisso. Nesse canal, por assim, eu quero que você venha divulgar, dê seu like, fale para todo mundo que nós estamos pregando o Evangelho, que tem um casal maravilhoso, o Betinho e a Giza. Do jeito que você pode falar aí, do Betinho, do cachorro, não sei o que você aí. Espalha mesmo, pode falar para tudo. Daqui ninguém tem orgulho. Espalha a notícia para que a palavra do meu mestre, que certamente é o teu, chegue em todos os lugares. Não só aqui no nosso canal, crianças, mas em todos os outros canais que vocês veem que há realmente a palavra do meu mestre sendo manifesta, uma palavra verdadeira dentro da Bíblia, conforme os mandamentos. Divulga, porque é a palavra do nosso mestre. Giza ama. Dê like para nós, compartilhe um vídeo, para que assim a palavra do meu Senhor, que certamente é o teu, chegue em todos os lugares. Beijos, ama. Beto ama? Beto ama. Beto ama. Beijo todo no coração de todos.